Olá, povo, boa noite. Tudo bom com vocês? Olha, eu passando por aqui mais uma vez, tirando um momentozinho para compartilhar com você uma mensagem especial, como sempre, né? Tudo que vem da palavra de Deus é especial. E aí, parei aqui agora para refletir um pouquinho com você nesta mensagem que está no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 7. E aí, como vocês passaram o dia? O meu dia foi abençoado, com certeza. Com as providências do Senhor, com o cuidado dele, a misericórdia dele, a bondade derramada sobre mim, sobre minha família, né? E estou grata por mais a noite que ele está me permitindo a vida. Não é verdade? Então, tive as lutas do dia a dia, mas também tive a vitória no anoitecer, a vitória da vida, de ter vencido o dia, né? E de um anoitecer com vida, graças ao poder de Deus. Vamos lá para a nossa reflexão. Vamos ver o que Salomão escreveu para nós através do poder de Deus na vida dele. E aqui em Eclesiastes capítulo 11, versículo 7, está escrito, é um versículo bem pequenininho. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. O que é que Salomão quis nos dizer escrevendo esse versículo tão pequeno? Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Né? Aqui está falando sobre um conselho para nós, né? Valorizar a vida. Valorizar a vida, que é um presente de Deus para nós, né? Valorizar a vida, usufruir a vida com sabedoria, com alegria, né? Gratidão. Então, esse versículo tão pequeno, mas um versículo bem objetivo, né? Que nosso irmão Salomão escreveu para nós hoje, está refletindo nele. Que temos que valorizar a vida com gratidão, né? Reconhecendo o nosso Deus, que é um Deus soberano, bondoso, um Deus de amor e de justiça, é claro, né? Mas que venhamos usufruir a vida que Deus nos permite com sabedoria, alegria e gratidão no coração, né? E a reflexão, vamos ver aqui o que diz a mensagem que tem como título Contemplando Jesus. Vamos ver aqui. Contemplando Jesus. Se olharmos, ainda que por um momento, para o sol, em sua glória do meio-dia, ao desviarmos os olhos, em tudo o que olharmos, aparecerá a imagem do sol. Acredito que já aconteceu com você, né? Sobre você olhar para algo que era luz, ou de uma cor bem clara, e você olhar para o escuro, né? Com o exemplo aqui do sol, você olhar para o sol, e quando você olhar para outro lugar, está ali nos seus olhos, né? Aquela imagem. Isso já aconteceu comigo, e realmente acontece com todos, né? O mesmo acontece quando contemplamos Jesus. Tudo para que olharmos reflete sua imagem. O sol da justiça, como foi a nossa reflexão da tarde, né? O sol da justiça é o Espírito Santo do Senhor em nossa vida. Não podemos ver nenhuma outra coisa, nem falar de qualquer outra coisa. Sua imagem está impressa na retina espiritual e afeta cada parte de nossa vida diária, suavizando e subjugando toda a nossa natureza. Contemplando-nos, ajuntamos a semelhança divina, a saber, a semelhança de Cristo. A todos aqueles com quem nos associamos, refletimos os brilhantes e alegres raios de sua justiça. Nosso caráter foi transformado, pois o coração, o espírito e a mente são iluminados pelos reflexos daquele que nos amou e a si mesmo se deu por nós. Jesus Cristo é tudo em nós, o primeiro
o último, o melhor em tudo, Jesus Cristo. Seu espírito, seu caráter, matiza cada coisa. Ele é a estrutura, a trama e o próprio tecido de todo o nosso ser. As palavras de Cristo são espírito e vida. Não podemos então contrariar nossos pensamentos sobre o eu. Não somos nós quem vemos, mas Cristo. Não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. E Ele é a esperança da glória. Colossenses 1, 27. O eu está morto, mas Cristo é um Salvador vivo. Continuando a olhar para Jesus, refletimos sua imagem a todos os que nos rodeiam. Não podemos parar para considerar nossos desapontamentos ou menos para falar neles, pois uma cena mais agradável atrai nossa atenção: o precioso amor de Jesus. Jesus Cristo é tudo em nós. Querido, tem muito a ver com a mensagem da tarde, né? Falando sobre a luz que refletimos, né? E nesse momento nós refletimos sobre o Espírito Santo em nós, né? Em todas as coisas. Tem uma frase muito bonita que diz assim, é uma pequena frase assim, quem eu era e quem eu sou. Quem sabe um dia eu possa contar meu testemunho aqui para vocês. Tentar resumir o meu testemunho aqui para vocês. Mas essa frase eu aprendi domingo em um concílio, né? Em uma convenção de líderes que eu fui. E o pastor falou essa frase para nós líderes. Quem eu era e quem eu sou. Talvez antes eu não brilhasse o brilho do Espírito Santo. Talvez antes eu não refletisse, né? O brilho de Jesus. Posso até não ser perfeita, com certeza. Ninguém será enquanto vivemos nesse mundo. Mas, como disse aqui na reflexão, amados, nós somos transformados. Não somos nós que vivemos, mas Cristo é quem vive em nós. Quando diz contemplando, como o título diz aqui, contemplando Jesus, é você ser imitador de Jesus, é você brilhar a luz de Jesus. Não sei se todos, quando olham para mim, mas se alguém olhar para mim e não vê em mim algo que refletem realmente a imagem de Jesus, a luz do Espírito Santo, quem eu era e quem eu sou, né? Mas que venhamos buscar cada dia a transformação, né? Do nosso caráter através do Espírito Santo que nos guia, que nos ilumina todo o tempo, se nós pedimos e também dermos lugar para o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Então, que Jesus te ajude cada vez mais a buscar o Senhor e a brilhar, né? O brilho do Espírito Santo em sua vida, através de seus atos, de suas palavras, das suas ações, né? De tudo que você fizer, tudo que você pensar, falar, que seja tudo inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. E que quando alguém olhar para você, alguém veja de alguma forma o brilho do Espírito Santo, os raios do sol da justiça brilhar em você, em nome de Jesus. Mensagem especial para mim e para você também, que nós venhamos buscar o poder de Deus cada vez mais e sermos transformados através do poder dele. Amém? Tenha nessa noite um ótimo descanso em nome de Jesus e que venhamos, né, contemplar a glória de Jesus. Que venhamos sermos gratos e reconhecer o poder de Deus sobre nós. Amém? Então, até o nosso próximo momento, em qualquer momento, em nome de Jesus. Um grande abraço, um bom descanso para você e sua família e até o próximo encontro.